Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2020, né? Vamos estar iniciando nossa aula sobre o quê? Sobre os animais. Animais vertebrados e invertebrados. E sobre os animais domésticos e animais selvagens. Vamos fazer uma leitura compartilhada, né? Sobre o pequeno texto, nós temos aqui um texto explicativo, mas muito fácil de entender. Os animais vertebrados, eles possuem ossos. Alguns desses são chamados de vértebras. São as vértebras que formam a coluna vertebral. Então, gente, qual é a principal característica? O que diferencia o animal vertebrado do animal invertebrado? Os animais vertebrados, como o nome já diz, vértebras, são animais que possuem coluna vertebral. Animais vertebrados são os animais que possuem a coluna vertebral. E qual que é a função da coluna vertebral? É dar sustentação no corpo, gente. E os animais, nós temos aqui exemplo de animais vertebrados, como a galinha, que é um exemplo de uma ave, cachorro, elefante, gato, boi, são mamíferos, e temos também os peixes. Somos animais vertebrados. O que os animais vertebrados têm que os invertebrados não têm, terceiro ano? Os animais vertebrados possuem coluna vertebral, que tem como função o quê? Da sustentação no corpo do animal. E os animais invertebrados? São os animais que não possuem coluna vertebral. Então, vamos lá destacar no texto. Olha, a gente está lendo um texto, vamos destacar esse texto aqui, ó. Os animais invertebrados, eles não possuem a coluna vertebral, né? Que possuem nos vertebrados, que dá sustentação ao corpo. Por isso que a maioria dos animais invertebrados possui o corpo mole, corpo mais flexível. Por quê? Porque eles não têm a coluna vertebral. O exemplo disso é a abelha, a minhoca, né, gente? Borboleta, aranha, escorpião, siri. São os animais que possuem o corpo com mais flexibilidade, por eles não possuírem o que? A coluna vertebral. Olha para vocês verem, gente. Então, podemos dizer, professora, que todos os animais, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos todos são animais vertebrados? Sim, alguns têm as exceções, como todas as regras, mas a classe dos animais, a maioria, né, desse grande grupo dos animais são vertebrados. Os animais invertebrados, eles têm essas características, eles são animais inferiores, né, gente? Tem um corpo mais flexível, tamanho também. Por eles não ter coluna vertebral para sustentar o corpo, como o elefante, por exemplo, eles não têm o quê? São animais de pequeno porte. Dando continuação aqui, nós temos aqui a diferença também dos animais, o quê? Domésticos em relação aos animais selvagens. O que vem a ser os animais domésticos? Quando você lembra de doméstico, vocês lembram de quê? Doméstico, de casa, de proximidade, né, gente? São coisas que você vê no dia a dia. Então, os animais domésticos são os animais que normalmente vivem perto do homem. Por exemplo, quem é o melhor amigo do homem? O cachorro. Por quê? Ele é um animal doméstico. Exemplos de animal doméstico, nós temos os pássaros. Não tem pessoas que criam papagaio, papagaio, periquito como animal de estimação. Os peixinhos, né, gente? Que é esse peixe de aquário. A galinha. Porco, né? O homem cria o porco, alimenta o porco, o pato, principalmente o cachorro, né? A maioria, assim, né, das pessoas tem um cachorro de estimação em casa, né, gente? Já vi reportagem também de pessoas terem porco como animal de estimação. Os animais domésticos, eles podem ser criados presos em viveiros ou soltos no quintal. Por exemplo, aí, ó, os pássaros, geralmente, como as galinhas, podem ver no quintal, o porco no chiqueiro. Os patos, né? Muitos vivem em viveiros e a maioria dos domésticos geralmente é em quintal, bem próximo ao homem. E os animais selvagens? O nome selvagem lembra o quê? Lembra selva. São animais que vivem afastados do homem. Então, vocês vão circular lá para mim, ó, afastado. Por quê? Eles são selvagens, são os animais que geralmente causam medo, né, gente, ao homem. Ele vive afastado do homem, pode viver nas matas, nos zoológicos, nos bosques e nas florestas. Geralmente os animais selvagens causam um certo perigo ao homem. Por exemplo, o leão, não é, gente? Leão, o elefante. Geralmente os animais selvagens também, o tamanho são bem maiores em relação aos domésticos, né, gente? Como nós estamos vendo aí o leão, a onça, o elefante.
Né? A onça e o leão são exemplos dos animais mais selvagens que nós temos. Quando a gente fala assim, nossa, é bravo igual uma onça, porque a onça é um animal selvagem. Quando vocês lerem com bastante carinho, vamos praticar o que a tia acabou de explicar para vocês. Lá na folha da atividade de ciências, com base nas informações acima, sobre as características dos animais que vocês acabaram de ver no vídeo, vamos responder as questões abaixo. Quais os dois grupos de animais que são classificados? Relaciona o nome, né? Animais vertebrados são animais que têm o esqueleto interno, coluna vertebral. E os invertebrados são animais que não têm esqueleto interno, animais que não possuem a coluna vertebral. Só vocês ir lá e sublinhar, ó. Invertebrado que não possui coluna vertebral. Lá no número 3, vocês vão estar lendo as questões e respondendo a cruzadinha sobre os vertebrados. Número 4, como é feita a movimentação dos animais invertebrados? A maioria, gente, pode rastejar ou pode voar, né, gente? Por não ter sustentação no corpo, os animais, invertebrados, eles podem rastejar como a minhoca, mas também pode voar como a abelha e como a borboleta. Vocês colocam aí, ó. Podem rastejar como o siri e a minhoca, e podem voar com a beija-flor e a borboleta. Quais órgãos permitem o movimento dos animais vertebrados? Os ossos e os músculos, né, gente? Sustentação do corpo. E número 6, vocês vão marcar a resposta correta. Os animais domésticos são aqueles que moram sozinhos, vivem junto com as pessoas ou vivem distante das pessoas. 2, um dos lugares onde pode viver os animais domésticos é onde? Nos zoológicos, nas fazendas, nas florestas. Animais selvagens são aqueles que vivem no lugar onde nasceram, são aqueles que vivem junto com as pessoas ou são os gatos e cachorros. 4. É um dos lugares onde vivem os animais silvestres, nos oceanos, nas ruas, cidade ou quintal. Pela imagem dá para ver a resposta, né, gente? E agora, pinte de acordo com a legenda e descubra quais são os animais vertebrados e invertebrados do caça-palavras. Os animais vertebrados, vocês vão pintar de azul. E os animais verdes, de cor verde, são os animais invertebrados. Ou seja, os animais vertebrados pinta de azul. E os animais invertebrados de verde. Aí a mesma cor que você pintar, por exemplo, aqui, eu sei que o macaco, ele é um animal que vertebrado. Eu vou pintar ele de quê? De marrom. Aí eu vou lá na palavra macaco e pinto de marrom. Vamos pintar o nome com a mesma cor que você pintar o animal. Para ficar bem organizado, como vocês fazem em sala para mim, por favor. Tá bom, gente? E de ciência é isso. É uma revisão, né, de tudo que a tia explicou no início da aula. Pratiquem com capricho, vocês são capazes, não esqueçam. No início de palavra, eu começo sempre com letra maiúscula. Tenham uma boa tarde. Logo mais enviarei de matemática, que é atividade no livro. Um beijo no coração. Tenham uma boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês.